Boa tarde, pessoal. Uma alegria a gente poder estar junto e poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito através da nossa caminhada. Somos no meio de alguns missionários, algumas igrejas que têm trabalhado no Japão. Hoje, entre os louvores que cantamos, nós cantamos uma música que diz: Ele deixa as 99 só para me encontrar, né? E eu ouvi de uma cristã lá no Japão, ela falava com a sua filha, e a filha, ela estava dizendo para a mãe: eu não quero mais ir para a igreja. E a mãe falou: mas por quê? Porque meus amigos estão tirando sarro de mim, porque eu vou na igreja. E a mãe abraçou a filha e falou: filha, conhece aquela história das 99 ovelhas? E ela disse: sim. Aqui no Japão, no país que nós vivemos, a conta é o contrário. Aqui Jesus deixa a única que tem dentro da igreja para ter que ir atrás das 99. A conta certa não seria essa, tá? Porque é 0,5%. Então Jesus deixa uma para correr atrás das 198, 199 que estão lá fora. Essa é a proporção de cristão no Japão. Queria pedir que pudesse passar o primeiro vídeo, por favor. O que é um PNA? PNA é uma abreviação para povos não alcançados, mas para entender o que isso significa, devemos primeiro analisar a palavra povos. Quando Jesus disse a seus discípulos: ide e fazei discípulos de todas as nações, as palavras gregas que ele usou eram ta ethne, que significa todos os grupos étnicos ou povos. Então, o que é um povo? Um povo é basicamente um grupo de indivíduos que têm uma mesma história, língua, crença e identidade. São praticamente um grupo de pessoas que considera nós e todos os outros eles. Embora existam cerca de 196 países no mundo hoje, existem mais de 16 mil povos distintos. Vamos pegar o Paquistão, por exemplo. Essa é uma nação, de acordo com os limites geográficos, mas etnicamente o Paquistão tem mais de 400 nações distintas, ou povos, dentro de suas fronteiras. Cerca de 7 mil dos 16 mil povos são considerados PNAs, ou povos não alcançados. Um povo é considerado não alcançado se menos de 2% de sua população é cristã evangélica, ou seja, não existem verdadeiros crentes o suficiente para evangelizar e discipular o restante do seu próprio povo. Quase 3 bilhões de pessoas se enquadram nessa categoria. Mais de 3 mil desses 7 mil povos não alcançados são considerados PNAI, ou seja, povos não alcançados isolados. Esses povos não têm igrejas, não existem crentes entre eles, não há missionários e não tem ninguém ativamente focado em alcançá-los. 95% de todos os povos não alcançados estão localizados na parte do mundo entre 40 graus de latitude e 10 graus de longitude, que se estende do norte da África para o sudeste asiático. Chamamos isso de janela 1040. É na janela 1040 que a maioria das grandes religiões não cristãs tem influência. Neste cinturão encontramos povos tribais, hindus, ateus, incluindo muitos chineses, muçulmanos e budistas. Jesus disse que o evangelho do reino será pregado como testemunha para ta ethne, todos os povos, e então virá o fim. Menos de 3% do total de nossa força missionária transcultural está trabalhando com povos não alcançados. Temos que ir aos não alcançados. Ao mesmo tempo, estima-se que mais de 350 povos não alcançados estão vivendo nos Estados Unidos hoje como imigrantes, refugiados e estudantes internacionais. Temos que dar as boas-vindas aos não alcançados. Cristo nos ordena a fazer discípulos de todas as nações. Jesus está vivo. Sua missão para nós é clara. No entanto, a tarefa continua inacabada. Juntos podemos mudar isso. Quando era seminarista,
eu estive num grupo que o nosso trabalho era evangelizar nos parques, evangelizar crianças. E ali eu tive um encontro com uma menina e eu perguntei para ela, você já ouviu falar de Deus? E a resposta dela para mim, a menina tinha cerca de 7 anos, ela me respondeu, de qual Deus você fala? Sabe que quando nós chegamos lá e nós começamos a falar de Deus, aquilo que você está falando dificilmente aquilo que você está apontando dificilmente é entendido por aquele que está ouvindo, porque eles não têm esse conceito de Deus como nós temos o conceito do Senhor no nosso coração. É tão incrível como no Brasil se conhece tanto de Deus que até o não crente conhece de Deus. Você pode falar com qualquer pessoa quase dentro desse Brasil que ele tem um conceito de Deus formado dentro do seu intelecto. Ele sabe que alguns falam que é uma força, que é alguém que está acima de todos. Todos têm noção. É como se um terreno solo estivesse preparado nesse lugar. E para você começar a falar de Deus, você precisa pedir para Deus te dar unção, te dar direção para poder explicar quem é Deus. A palavra Deus é a palavra que em japonês significa Kami-sama. E essa palavra, por exemplo, Monte Fuji é um Kami-sama. O Sol é um Kami-sama. E tem inúmeros deuses, e isso é o entendimento deles. Lá existem quase todas as pessoas nunca viram uma Bíblia, nunca ouviram louvor. Lá no Japão existem pessoas que muitas vezes se fala muito do índice de suicídio no Japão ser muito alto. Aqui nós temos toda uma estrutura de família, de amigos, de igreja. Existem muitas pessoas que falam, mas naquele momento eu me voltei para Deus, eu orei a Deus. Só que, e para aqueles que nunca souberam da existência de Deus, e para aqueles que nunca entenderam que em alguns momentos eles podiam orar a Deus, esse é o Japão, onde vidas têm passado, têm ido embora, sem conhecer do amor do Senhor. E como diz esse pessoal que fez esse vídeo, tem um monte de missões ali envolvidas com eles, e dali eles fizeram esses vídeos. Um desses grupos é a OMF, ela é muito atuante dentro do Japão, e esse é o Japão. Pode, como que faz aqui? Opa. Isso. Aqui é um livreto que a OMF preparou para o ano de 2023. No meio dessa, lá o primeiro número, à esquerda em cima, está dizendo que o Japão tem cerca de 125 milhões de pessoas no momento. À direita diz que o Japão é o segundo maior grupo não alcançado no mundo. O segundo maior grupo. A coluna à direita ainda diz que há 21 cidades. Cidades são municípios, como por exemplo do tamanho de Osasco, do tamanho de Guarulhos, ou 520 e ainda 524 vilas, mas vila não é vila assim tão pequena, né? Esse contexto de Mate, que não tem nenhuma igreja, na coluna do meio
bem no centro ali, são menos de 8.000 igrejas protestantes no Japão. Embaixo está escrito que há cerca de 16.860 pessoas para cada igreja. Cada igreja, para poder alcançar todos os japoneses, deveria receber pelo menos 17.000. Na coluna da direita, alguém consegue compreender aquele dado ali? Quando tem 50% e os 65%. Em 2023, 50% dos pastores do Japão tinham mais de 65 anos. Ok? Em 2023, 50% dos pastores do Japão tinham mais de 65 anos. E no último, onde tem um peixinho ali, população cristã, menos de 1%. Fala-se em cerca de 0,5%. É para isso que, na proporção, para você conhecer um cristão japonês, você precisa conhecer 200 japoneses. Pode passar. Em 2023 teve um congresso de missões, e nesse congresso de missões, o pastor da maior denominação do Japão, chama Nihon Kiristo Kyodan, eles dizem que eles contavam com 1.660 igrejas, o primeiro número ali do slide. Mas lá em 2023, dessas 1.660, 283 igrejas não tinham pastor dessa denominação. Nos próximos 10 anos, a previsão é de 500 igrejas fiquem sem pastor. 500 igrejas, 1/3 da denominação. Lá no Japão se fala muito sobre o desafio de 2030, envelhecimento dos pastores, a idade avançada deles, a falta de sucessores, e o que é triste, né? O que é triste é que enquanto nós montamos planos, nós oramos para projetos para alcançar pessoas, foi falado agora há pouco sobre evangelismo de crianças. Lá as igrejas do Japão têm criado manuais para fechar igrejas. Esses pastores de mais de 65 anos estão cuidando de 2, de 3, de 4 igrejas. Eu sou pastor da igreja Holiness, e lá na nossa província tem outras 4 igrejas da Holiness, né? 4 igrejas Holiness no Japão, e até março desse ano nós tínhamos 4 pastores ali na nossa região, e comigo 5. E a Holiness é uma igreja que, assim como no Brasil, no Japão também, ela tem um sistema de votação dos pastores, né? Então a liderança nomeia os pastores de tempo em tempo para atender outras igrejas. E o que aconteceu ali na nossa região é que de 4 pastores nós fomos para 2 pastores, e 2 igrejas ficaram sem o seu pastor. Uma igreja que fica lá em Nagoya, o pastor dizia para mim: olha, nós não temos muitos membros. Eles tinham cerca de 4 pessoas. Desses 4, um já tem 60 anos, ele é deficiente físico, e ele não consegue vir e nem voltar para casa sozinho. E ele falava: sabe, aqui na igreja, quem precisa fazer limpeza sou eu e minha esposa. Quem precisa levar o membro para casa ou buscar sou eu e minha esposa. Quem precisa cuidar de todo o culto, da liturgia, do louvor, da mensagem, sou eu e minha esposa. Lembro de
de um Natal, alguns anos atrás, onde uma jovem pastora, bastante animada, bastante geek, eu lembro que eu estive no Natal da igreja, e eu soube que depois daquele Natal, ela foi internada com pneumonia, né? E depois ela desenvolveu algumas questões na área psicológica, né? Então, pensei, puxa, por que ela precisou dirigir o culto de Natal para na semana seguinte se internar? Porque não tinha outras pessoas que pudessem fazer no lugar dela. Então esse é o Japão. O Japão, quando eu fui enviado para o Japão no ano 2000, eu lembro que um amigo, ele tinha sido um professor de escola dominical, chamado Edo. Ele conversou comigo e ele disse, você sabe que o tempo de vida útil de um missionário no Japão é cerca de 7 anos. E depois de 7 anos, ele não só se cansa, não só se frustra com o não avanço do trabalho dele, quanto alguns apagam na fé. O próprio pastor Saito, né? Eu cresci na igreja de Itaquera, o pastor Saito cuidou de mim por muitos anos, e teve alguns momentos que ele me chamou num quartinho e ele perguntou, por que você tem que trabalhar no Japão? Por que você tem que ir para um lugar tão árido, tão escasso? E um japonês perguntando isso para mim, que coisa, lá sensei. Eu quero crer que Deus me chamou, quero crer que Deus tem me enviado. Fico pensando, talvez os irmãos não botavam fé em mim, né? Estavam certos, estavam certos. E até hoje foi só a graça de Deus, foi só a misericórdia de Deus. Eu conheci alguns missionários que deixaram o caminho, frustrados, cansados. Pastor Saito, lá em Itaquera, ele tinha sua hortinha, né? A última vez que eu encontrei ele, todo alegre, mostrando um monte de chuchu. A tia Rosa brava, né? Porque não sobrou espaço para ela plantar outras coisas. E que alegria a alegria de quem planta é colher, não? E o que acontece quando você trabalha por anos? E muitas vezes nem mesmo um você consegue colher. Nós temos um trabalho na igreja que é um trabalho de música gospel. Há muitos anos atrás passou aquele filme, Uma Mudança de Hábito, né? Passou, acho que no mundo inteiro aqui também. E Deus usou aquele filme como uma oportunidade para muitos japoneses. E muitos japoneses se interessaram pelo gospel e queriam cantar essa música, o black gospel americano. E muitos missionários, muitos músicos, aliás, nos Estados Unidos foram despertados para ir até o Japão. E um deles está com a gente, está ali tocando música, e tem um grupo que no momento está com 4, 5 pessoas, mas já teve 10, um pouco mais. Irmãos, sabem a média de tempo que leva para uma pessoa que está ouvindo de Jesus? Pelo menos 2 a 3 vezes na semana ele está cantando sobre Jesus. As músicas são em inglês, mas muitas vezes há um momento de explicar a letra da música. Muitas vezes eu tenho a oportunidade de dar uma pequena mensagem no final do ensaio. Pessoas que estão ouvindo de Jesus constantemente, por anos. Eles têm levado cerca de 7 a 8 anos para converter, para tomar uma decisão. Esse é o Japão hoje, né? Queria mostrar um outro vídeo para vocês.
父よ、彼らを許したまえと十字架でイエスは祈られた。罪の許しを与えるためにその命さえも与えた愛。今主よこの愛を伝えるために御霊の力を注いでください。世界中悲しいものすべての悲しむものにこの愛伝えよう。神の愛をTalvez muitos missionários não tenham conseguido encontrar a maneira eficaz de falar do amor do Senhor na vida. Talvez nós temos apontado para coisas, nós temos falado de maneira que é incompreensível para eles. Por exemplo, se você chega para um japonês em um culto, você diz, você pode sentir a presença de Deus. Ele vai olhar para você com um monte de ponto de interrogação na cabeça. Como que é sentir a presença de Deus? O que é sentir a presença de Deus? Você chega para um japonês e diz, você precisa crer. Como que faz para crer? E essa maneira como vivemos a fé, essa maneira como nós temos sentido a fé, a presença de Deus não faz muito sentido para os japoneses. É por isso que nós precisamos pedir para Deus, Deus, nos dá a chave do coração deles, nos ensina, nos coloque a palavra certa, nos mostre o caminho, nos mostre a maneira de comunicar, de viver. Essa última parte do texto diz, se ao menos uma pessoa me entendesse, eu poderia continuar a viver. Próximo slide, pode colocar aqui. Esse versículo diz, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Para aqueles, muitos aqui têm esse entendimento que aquela palavra testemunhas, lá no grego, a
Aquela palavra é a mesma palavra para mártir. O Senhor nos chamou para ser os seus mártires. Ser testemunha, a gente não precisa se apavorar tanto. O que é que eu vou falar? Você tem que falar o que você viu, o que você vivenciou. Nós precisamos pedir para Deus: Senhor, eu quero vivenciar as suas coisas, eu quero te conhecer. Se você não viu, se você não vivencia, como que você vai ser testemunha? Como que você vai testemunhar do que você não viu? Como você vai poder contar daquilo que você não experimentou? Que nós possamos pedir para Deus: Senhor, nós queremos vivenciar o Senhor, nós queremos experimentar de Ti. E assim nós seremos suas testemunhas, e as testemunhas não é simplesmente contar uma história, né? Mas é a gente não conseguir negar. Eu pude estudar, como o pastor Joel comentou, lá no seminário do Japão, e muito interessante ser ministrado por pastores japoneses. Pude estudar a história do cristianismo no Japão. O Japão teve um período de 200 anos de fechamento para o cristianismo. 200 anos, e não faz tanto tempo. Tem um filme que chama O Silêncio, e esse filme, O Silêncio, fala desse período onde o Japão estava fechado. E o pastor lá no seminário, ele disse que, né, no dia do batismo tinha as perguntas, tradição isso na igreja, antes do batismo. E nessa época do Japão, as perguntas eram assim: você reconhece que é um pecador e precisa de Jesus? E a pessoa responde assim: eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso de Jesus. A segunda pergunta era: o inquisidor, o perseguidor, ele pode aparecer. Você vai negar Jesus? E ele se esperava que respondesse não. Mas tinha uma terceira pergunta: o inquisidor pode vir, ele pode pegar o seu filho e a sua esposa. Você vai negar Jesus? Não. Aí ele era batizado. Sabe, o Japão, eu não consigo compreender, eu não sei o porquê que é um povo tão difícil de ser alcançado. Alguns anos atrás, houve um encontro das igrejas Nikkeis, e o pastor da aliança, o pastor Jurandir, ele trouxe alguns números, que os Nikkeis, depois de 100 anos vivendo no Brasil, o número de Nikkeis convertidos chegaram em torno de 3%. 3%. Bom, é muito mais do que no Japão. No Japão somos 0,5%. E eu não consigo compreender por que é tão difícil alcançar o coração de um Nikkei, de um japonês. Eu não sei entender o porquê disso. Eu não consigo entender o que acontece. Mas eu sei que o povo japonês também é um povo criado por Deus. O Deus dele é o nosso Deus. E eles precisam saber de nós que sabemos essa boa nova. Nós que precisamos dizer para eles: ainda sobrou um caminho, ou caminho, ainda há um caminho para você, ainda há salvação para ti. Você precisa colocar o teu coração para o Senhor, aquele que é teu Criador, aquele que é teu Senhor. E precisamos pedir para Deus: Senhor, nos dá a chave do coração desse povo, nos ensina. Sabe, no Japão, quando eu cheguei lá em 2000, eu participei de uma conferência da Jokun em 2001. E nessa conferência foi curioso, tinha cerca de 80 jocumeiros ali, e dentre esses 80 tinha cerca de 7 ou 8 japoneses.
E eu estranho imenso. Cadê os japoneses? Né? A Jocum não tem conseguido alcançar. Eu estive numa conferência da Jocum em 2023. Tinha cerca de 120. 10 japoneses. Americanos, coreanos. Os coreanos são uma bênção, sabe? A gente percebe que até a maneira de orar, a maneira de pregar, eles parece que têm uma natureza, uma cultura mais fervorosa. Não alcança, não avança. Existem muitas missões ali da Europa. Eu não sei o que acontece. Eu sei que nesse filme O Silêncio tem um momento que até dá um aperto no coração, quando o inquisidor está conversando com um dos missionários portugueses, né? Ele diz: você não consegue compreender que há árvores que crescem na Europa, mas não crescem no nosso país. E num outro diálogo ele diz ainda: o Japão, para as suas plantas, o Japão é como uma planta. Eu aqui tive um arrepio, sabe? Talvez humanamente falando, historicamente falando, antropologicamente falando, seja assim, mas nós temos que crer que é o poder do Espírito Santo de Deus, que é o Senhor quem é capaz de abrir os corações. E eu quero crer que o que não aconteceu ainda foi que o tempo de Deus ainda não chegou. O tempo do Senhor ainda não chegou, mas há de chegar um dia onde o Espírito Santo há de ser derramado naquele povo. E muitos vão reconhecer o seu pecado de que precisam do Senhor. Para isso, nós precisamos continuar lá, firmes. Aquilo que o pastor Joel disse no começo, eu estava comentando com eles essa semana sobre o propósito, o desejo de passar nas igrejas, de falar principalmente aos jovens. Tem acontecido no Japão que o Senhor tem levantado uma geração de brasileiros, muitos não riquos, que eles têm crescido com um amor, uma paixão pelo povo japonês. O Senhor tem levantado pessoas. E será que aqui nessa igreja também o Senhor já não tem compartilhado, já não tem indicado no coração de alguns? Deixa a tua casa, deixa a tua terra e me segue. Será que o Senhor não tem te chamado para que você possa ser uma luz, para que você possa ser alguém que vai viver em missões, que vai estar onde nunca se ouviu falar de Jesus, nunca se viveu, nunca se viu um pastor, nunca se viu um missionário, nunca se viu um cristão? Será que Deus não tem colocado no teu coração alguma coisa no sentido de que é para você ir? Em 2 Reis tem uma história ali na época de Eliseu, onde a cidade estava cercada pelos assírios. E a desgraça, a miséria chegou a tal ponto que 2 mães, elas fizeram um acordo: hoje nós vamos comer o meu bebê, amanhã nós vamos comer o seu. Lembra disso? E o que aconteceu foi que no primeiro dia, uma mãe, ela deu o seu bebê para servir de alimento para as 2 mulheres. Mas no segundo dia, a outra mãe escondeu o seu filho. E houve uma profecia. Elias disse que toda aquela situação ia mudar de um dia para o outro. Nesse interim, na porta da cidade tinha alguns leprosos. E eles falaram: nós vamos ficar aqui para morrer? Vamos no acampamento do inimigo. Quem sabe a gente encontra a salvação. E eles falam: mas eles podem nos matar. E eles falaram: mas se ficarmos aqui vamos morrer do mesmo jeito. Quando esses leprosos chegaram no acampamento do inimigo, eles estranharam porque o acampamento estava abandonado. Mas todas as coisas do inimigo estavam lá.
E eles entraram em uma, entraram em outra tenda, e eles se alimentaram, eles pegaram umas coisas preciosas, mas o coração de um doeu. O que a gente faz não dá certo. Porque lá na cidade, há quase 30 mil pessoas morrendo de fome. Há pessoas sacrificando o seu filho. Há pessoas nos seus últimos momentos morrendo, sem saber que há essa boa nova para se viver, sem saber que há isso tudo. Vamos voltar hoje. E o quanto antes vamos avisar ao rei, para que toda essa boa nova seja feita, reconhecida pelo nosso povo. Enquanto nós estamos aqui, numa igreja ainda jovem, mas com um número tão grande de pessoas, existem pastores de idade trabalhando sozinhos. Existem os poucos pastores precisando ser internados. Existem muitas igrejas que não têm pastor. Na época do tsunami, nós visitamos muito a região do Nordeste do Japão, e eu conheci lá uma igreja que tinha 7 membros, todos de 60, 70 anos para cima. Eles não tinham pastor. Uma das senhoras, no primeiro dia que eu fui, testemunhou sobre a morte da sua filha, que morreu no tsunami, que tinha acontecido 2 meses antes. E que bem se nós temos vários jovens, muitas pessoas capazes. Esses irmãos, na hora das mensagens, eles não sabem manusear a tecnologia, a internet. Eles usam fita cassete, colocam mensagem para ouvir. Só que eles são fiéis, eles não faltam nos cultos. Então, todas as vezes que eu ia até a região Nordeste, eu me convidava para ir àquela igreja. Falava: olha, eu vou ministrar para vocês. E era uma alegria porque tinha alguém para compartilhar a palavra naquele dia para eles. E as senhoras faziam aquele botiçom, aquele monte abençoado. Era muito bom ir àquela igreja, né? E a gente tinha aquele tempo de comunhão. Mas há muitas igrejas que não tem uma única pessoa. No 1º de janeiro do ano passado, teve um grande terremoto na cidade, lá em Ishikawa-ken, no lado do mar do Japão, e nós visitamos várias vezes aquela cidade. E nós fomos fazer trabalho numa casa, carregar coisas, tudo que foi... inclusive vai passar um vídeo aqui depois. E conversando com eles, eu vi que o casal ali de senhores, eles eram cristãos. E mesmo naquela idade, mais de 70, 80 anos, não sei dizer a idade deles, mas a igreja mais próxima, a igreja que eles frequentavam, ficava a 1h30 de onde eles moravam. Mas eles iam. Naquela região, nós viajávamos de carro por 2 horas, 2h30, não tinha nenhuma igreja. Esse o Japão. Pode passar. Pode ser outro slide. Essa é uma foto da nossa igreja. Já está num outro local. Nós temos ali uma frequência de mais ou menos 60 pessoas. Temos várias crianças ali com a gente também. Pode passar. São cerca de 20 crianças. Os nossos cultos são sempre e todos bilíngues, precisamos traduzir tudo para o japonês. Hoje nós estamos com cerca de 10 missionários de tempo integral na igreja, e eu lá, desde a minha juventude, eu sou da Igreja Holiness do Brasil, mas a partir desse ano nós fomos reconhecidos como pastores da Igreja Holiness do Japão também. Pode passar. E me tornei co-pastor dessa igreja de Nagoya, essa igreja que o pastor tinha que fazer tudo sozinho. E dentre os missionários que temos na igreja, esse casal, Lucas e Nadine, Lucas participou de alguns acampamentos lá no Shalom, e
ele é da Cristã Evangélica do Brasil, da Igreja Cristã Evangélica. Ele ainda não fala japonês, mas a igreja pediu, por favor, nos mande o missionário Lucas. Mesmo sem falar japonês, mesmo sem conseguir fazer essas coisas, porque ele vai poder levar os membros para casa, ele vai poder cuidar da limpeza, ele vai poder cuidar da mídia, ele toca e ele tem crianças. E as crianças vivendo aqui pode ser um caminho para trazer outras crianças para a igreja. Pode passar. Essa foto também já há outros missionários vivendo com a gente, mas todo esse povo está de tempo integral, todos ali com a gente lá na nossa igreja. Hoje, por exemplo, bom, lá já é de noite, foram 3 casais, fora o Lucas que está em Nagoya, outros 3 casais foram atender outras 3 igrejas, 2 igrejas japonesas e uma igreja brasileira, devido a essa falta de pastor, devido à falta de pessoas para estar trabalhando. E nesse novo momento, para quem conhece igreja japonesa, ouço dizer que igreja coreana não é tão diferente, não é tão fácil de você poder entrar no meio deles, muito menos ter essa permissão para poder servi-los com ministrações e tudo mais. Mas a situação tem estado tão difícil na igreja japonesa que eles têm aberto suas portas. Pode passar? Se der mais um clique, acho que ele vai ligar o som. Esse aqui, existe uma associação Igrejas da Santidade. Então tem a Holiness Emmanuel, Exército da Salvação, a Igreja Metodista Livre, Wesleyana. E no Japão eles têm um evento que chama Seikai, é algo bem antigo, sabe? E ali as igrejas da linha da santidade se reúnem para pedir o avivamento de Deus. Cerca de 27 igrejas se reúnem lá em Nagoya para fazer esse evento. E eles falaram, olha, juntando 27 igrejas, nós conseguimos levantar 3 jovens para montar um grupo de louvor. Vocês conseguem entender como? 27 igrejas levantaram 3 jovens. E aí eles pediram para a igreja de Toyohashi enviar alguns jovens para montar um grupo de louvor, e foram os missionários. Aí, bom, tem alguns que são os membros da igreja, esse rapaz que está no Barrom, e montaram junto com esses 3 jovens japoneses um grupo de louvor para servir lá no Japão. Conhece essa música? I Trust in You. Mas essa é de Japão. Pode passar. Uma outra oportunidade que Deus tem nos dado, desde 2011, no evento do Tsunami, é fazermos caravanas. Então, fomos cerca de 20 vezes. Essa região fica a cerca de 1000 quilômetros lá da nossa cidade. Pode passar. E desde então, houve terremotos, houve chuvas em Kumamoto, Hiroshima, Okayama. E aonde acontece desastre natural, a gente tem mandado as equipes, as caravanas, porque nós percebemos que no Japão é tão difícil de criar conexão com o japonês, é tão difícil de você conseguir falar de Jesus, que nas épocas, nos momentos que acontecem os desastres, eles não têm outra opção a não ser abrir suas casas para que as pessoas possam ajudar. E a gente não chega ali com bandeira falando de Jesus. Nós chegamos para carregar as suas coisas. E depois
da quinta caravana, é que a gente tem talvez uma primeira oportunidade para orar, para falar o porquê que a gente está voltando tantas vezes naquele lugar. Pode passar? Esse também é um vídeo, se puder explicar. Esse na região de Ishikawa, equipe de voluntários. Várias igrejas se reúnem aqui para a gente partir para o local. Nós fomos junto com o pessoal da Presbiteriana nesse dia. Da base até o lugar de trabalho, sempre de 2 horas, nós levamos. Esse lugar é a casa do Senhor Cristão, que leva 1h30 para chegar até a igreja dele. Parte do nosso trabalho missionário é fazer isso, tentar carregando coisas, está ajudando nos desastres aí. Quando tem essas oportunidades, boa parte dos voluntários não falam japonês, mas a gente consegue servir esse tipo de atividade. E nesses locais, o nome da igreja que menos importa. Está todo mundo podendo servir ao mesmo tempo. Pode passar. Um outro ministério, e talvez isso foi algo que eu herdei lá em Itaquera, foi cuidado com crianças. Aqui, a foto à direita, em julho, nós tivemos um day camp. Eu nunca vi day camp de uma semana. Foi um day camp de uma semana. E nesse day camp, talvez no Brasil tenha, né? Mas eu nunca vivenciei no Brasil um acampamento day camp que você consiga trazer 130 crianças não cristãs. Não cristãs. Tem um missionário. Os missionários de língua inglesa no Japão, eles costumam colocar os seus filhos na escola internacional, porque eles dizem, nós fomos chamados, os filhos não. Mas esse casal, eles colocaram os filhos na escola japonesa, e após alguns anos, os filhos fizeram amigos. Os pais ainda não falam japonês, mas eles têm muito talento para desenhar, a esposa dança, e muitas coisas que japonês gosta. E foi a 3ª edição. Vieram uma equipe de 30 americanos, nós levamos uma equipe de niqueis brasileiros, só que os nossos brasileiros não falam português, né? Brasileiro é esquisito. É essa turma que tem crescido no Japão, né? Não come feijão. Tem uma brasileira que não gosta de churrasco. Eu falei, devolve o teu passaporte. Que isso, não comer feijão e não gostar de churrasco? Ela é da Paulines coreana. E ali a gente pôde juntar as forças para falar de Jesus. À esquerda é num abrigo infantil. Se você procura pelo mapa, sai como orfanato. Mas essas crianças têm pai, têm mãe. E ali no abrigo infantil já são várias as vezes que temos visitado. Então, as crianças de costa ali, a gente já pode contar as histórias usando as ilustrações. E podemos falar de Jesus, podemos cantar louvores. E a nossa próxima visita, se Deus quiser, vai ser assim que eu chegar em dezembro. Pode passar. Nós temos um ministério ali com a minha esposa, que é essa questão de Satoya. Satoya, você cuida das crianças que vivem em abrigo, crianças que moram em orfanato. E esse retiro foi um retiro com famílias que cuidam de crianças, eles são cristãos. E infelizmente a gente não pode expor, né, as crianças, as famílias. E esse ano foi a 2ª vez que aconteceu esse retiro.
E 80% das crianças ali foram crianças que foram trazidas pelo Conselho Tutelar. A grande maioria vive desde pequeno com seus pais. No nosso caso, a que viveu conosco, ela já veio com 13 anos. Pode passar. Esse garotinho, tinha 5 anos, convivemos com ele por cerca de 40 dias. E nesse período que ele viveu conosco, a nossa filha mais velha, ela começou a lembrar dos abusos que ela passava quando era jovem. Então ela ficou muito agressiva e depois de muito pensar, o Conselho Tutelar entendeu que era melhor levá-lo embora. Ele vive no abrigo até hoje. Pode passar. Convivemos um pouco. Essa menina que está ali embaixo, ela é brasileira também, e ela só que ela vive com família desde pequeno, sabe? Então ela só fala japonês. E quando ela veio para minha casa, a nossa missão era falar um pouco de português e dar feijão para ela. Mas aí a gente consegue ver, Como ela já vivia com uma família japonesa, a ideia não era trazer para viver com a gente. Hoje, a minha esposa ficou muito amiga de uma esposa de pastor lá no Japão, e a esposa queria fazer alguma coisa por crianças. Nessa amizade que fez com a minha esposa, ela ouviu sobre o ministério e falou: puxa, eu também quero fazer esse trabalho. E ela ficou 1 ano para tirar a licença, e o Conselho Tutelar levou essa baixinha para ela cuidar. Hoje ela vive na casa de um outro pastor, e tem sido uma nova história ali. Pode passar. E essa menina do meio foi quem viveu com a gente por 5 anos. E tivemos muitos episódios. Eu conheci um monte de polícia na minha cidade. Ela não voltava para casa muitas vezes, algumas vezes voltava embriagada. Às vezes ela entrava em crise dentro de casa, começava a gritar, e acho que era lembrança do passado, e ela falava: não faz isso comigo, não me machuque mais. Os vizinhos chamavam a polícia, e aí precisavam verificar o corpo dela, vinha a policial mulher. Teve até um dia que eu estava com a minha esposa e falei: nossa, vamos passar em frente à polícia, vamos lá dar uma paradinha. E nós fomos lá e eles falaram: o que aconteceu? Eu falei: hoje nada, mas a gente queria conversar quando não acontece nada também, falar um pouco da nossa história. Nem deu ouvido direito, sabe? Mas piano não estou podendo. O trabalho missionário, nós temos entendido o trabalho missionário no Japão é algo como esse trabalho com as crianças. Não tem garantia. Não tem nenhuma garantia de que a coisa vai dar o fruto que você espera, ou pelo menos do tempo que você espera. Nós temos entendido que nós fomos chamados simplesmente para servir o Senhor, para amar. Eu recebi um conselho de um amigo que ele teve muito problema com a filha, que ele falou: cara, num contexto normal, eu tive tantos problemas com a minha filha, e tem momentos que a única coisa que você vai poder fazer é deixar, quando ela voltar, ela dormir no quarto dela. Ela tem um lugar para ela voltar. E ela não vai te ouvir, ela não vai querer teu conselho, e não vai te agradecer, mas pelo menos quando ela voltar para a tua casa, ela está num lugar seguro. Não está por aí com outros jovens, ou como tem no Japão, muitos orixãs sem vergonha, que se aproveita desse momento de perdição das meninas mais novas. É um problema muito grande, principalmente nas grandes cidades. Há sites que esse pessoal mais velho fala que dá abrigo para quem quer sair de casa. E o trabalho missionário é essa questão de você estar junto. No ano passado, quando ainda estávamos num momento de muita turbulência em casa, o Conselho Tutelar perguntou: você
não gostaria de entregá-la de volta? E eu perguntei, mas se entregá-la de volta, vocês vão levar para onde? Aí a moça do conselho falou, olha, ela não pode mais ser levada para um abrigo, porque do jeito que ela está, vai botar fogo no abrigo. E ela de fato colocou fogo na lixeira da minha casa. Aí nesse dia a polícia levou ela. E aí ela foi internada no hospital. Nós estávamos num momento emocionalmente falando muito no limite ou além do limite. A gente era tão provado. Até onde você é capaz de me amar? Até onde você é capaz de me perdoar? E toda vez eu pensava, até onde o Senhor me amou? Até onde o Senhor foi comigo? E quando eu lembro da minha mocidade, falar, ela ainda está no level médio, né? Ela desistiu da escola, precisou ser desligada, e lá no Japão eu precisei ir assinar o termo de desligamento. E lá no Japão isso é um absurdo, parar de estudar. Só que quando eu fui assinar o papel, eu lembrei de que eu tinha abandonado a escola. E o sensei falando daquele jeito, né? Puxa, como ele é mal agradecido, encontrou uma família como vocês. Eu falei, olha, ela vai ter o tempo dela. O pai que cuida dela, um dia deu a volta por cima. E eu acredito que Deus vai dirigi-la para dar a volta por cima. Ela só não sabe. Ela não precisa de mais pressão. Ela não precisa que ninguém diga para ela que ela não deu certo. Foram as pessoas no começo da vida dela que não cuidaram direito da vida dela. E quando o conselho falou que era melhor levar ela embora, a gente disse que não podia. E eles perguntaram, mas vocês conseguem continuar cuidando dela? Eu falei, mas que opção nós temos, né? O Senhor nos chamou para ser martírios. O Senhor nos chamou para ser testemunha, para ser mártir. E se a gente não for capaz de amar ela, que missionários seremos, né? É lógico, eu sinto muito por aqueles que não conseguiram permanecer no caminho diante das dificuldades. Mas a gente só tem permanecido por causa da graça do Senhor. Eu sei que nessa igreja tem alguns irmãos que têm orado por nós, né? A gente é muito grato. Pode passar? Pode passar. Mas essa música fala sobre a semente. Sabe que existem alguns países ricos que eles criaram depósitos, celeiros, né? E para guardar sementes. Uma semente dá para ser guardada por centenas de anos até. E eu fico pensando em muitos missionários que passaram no Japão. E essa música me deu uma esperança de que o trabalho deles não foi em vão. Só não chegou o tempo de Deus ainda. Missionários que abandonaram, eles não são uma derrota. Eles só chegaram no limite humano. Pessoas que se cansaram, eles só chegaram no seu limite. E quem sabe está chegando nessa geração um momento de grande avivamento do Senhor. Quem sabe a geração de vocês, dos mais novos, que estão aprendendo japonês sem os seus pais incentivarem. Tem uma missionária na nossa igreja de 25 anos, não descendente, e eu perguntei o que te trouxe ao Japão. E ela disse que foi o anime. Foi o anime que despertou. Incrível como o Senhor desperta Deus. No tempo do Senhor, a semente há de florescer. Vamos conhecer juntos essa música? Iman posso prateado
この国を救いのために私にできること主のために今始めよう今こそ立ち上がろうこの国は救いのために私にできること主のために今始めよう書かれたためが身を結び色づき出す思いを超えたことがやがてこの地に起こる種は命を運び救いを告げ知らせる Vamos orar juntos, baixe sua cabeça. Ore pelo Japão, e não só o Japão. Lembra daqueles que não conhecem, em especial daqueles que nunca ouviram, aqueles que nunca viram a Bíblia, aqueles que nunca ouviram, aqueles que estão esperando uma esperança que eles ainda não conhecem. Lembra deles. Que nós possamos nos levantar. Comecemos a fazer pelo Senhor o trabalho da salvação. As sementes que foram plantadas, elas estão germinando, estão mudando as suas cores. E quando a horta ela muda de cor, é preciso ser enviado pessoas para colher. Os campos estão brancos. Nós precisamos ir atrás dessas 200 perdidas que estão esperando para serem encontradas pelo Senhor. Coisas muito grandes estão para acontecer, vão acontecer nesse lugar. As sementes já estão ali, elas carregam vida e elas declaram a salvação do Senhor. Será que no coração de alguém, será que esse clamor chegou? Será que entre nós aqui nessa manhã, algumas pessoas que o Senhor tem compartilhado no seu coração sobre o ID de Jesus? Será que Deus tem colocado no seu coração sobre falar do Senhor aos perdidos? Talvez alguns vão estar apoiando no Brasil, onde estão. Talvez outros estarão indo. Será que Deus tem tocado no seu coração para fazer algo nesse sentido? Eu gostaria de te pedir que ficasse de pé, você levantasse para a gente orar junto, que você pudesse orar junto conosco e que a gente pudesse orar por você, para que o Senhor pudesse te capacitar, para que o Senhor pudesse te mostrar o que Ele quer que você deseja, o que o Senhor deseja que você faça. Orando, ofertando, indo por um curto período, indo por um período maior. Talvez não seja somente sobre o Japão. Talvez o Senhor esteja chamando alguns aqui
para outros países da janela 10x40, somente 3% dos missionários estão indo para a janela 10x40. Talvez o Senhor tenha te chamado, talvez para ir aos ribeirinhos aqui no Brasil, talvez lá para Itaquera, mas há tantos que precisam ouvir do Senhor. Vamos orar. O pastor Joel dirige a oração. Senhor Deus, nós queremos orar, Pai, como igreja, e oro, Senhor, por essas pessoas que ficaram em pé, Senhor, que tem esse coração, Pai, que foram tocadas nesse dia, que tem esse coração para fazer parte dessa missão de alcançar tantas pessoas não alcançadas, Deus. E eu oro, Pai, para que o Teu Espírito Santo incomode nosso coração, capacite esses que levantaram, preparem esses que levantaram, Senhor, abra portas para que eles possam ser usados por Ti, Senhor, para alcançar esse povo, Senhor, para Ti, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Nós queremos ser uma igreja, Pai, missionária, uma igreja que chora pelos que não Te conhecem, uma igreja que sustenta missionários que estão ali dando a vida deles para a obra do Senhor. Então toma, Senhor, esses missionários nas Tuas mãos, e nós Te pedimos, Pai, que o Senhor derrame graça, Senhor, nos levante para essa obra missionária que nós ouvimos hoje. Te pedimos e oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé. Pessoal, só terminando a história com a nossa filha, ela precisou, ela mudou de lugar, ela mudou um apartamento perto de onde nós moramos. Essa foi a determinação do Conselho Tutelar. Ela estava alguns meses sem falar com a gente, entrou esse ano, ela começou a trabalhar, e o nosso coração estava apertado de ter que se separar dela. Porém, no último dia, um dia antes da gente vir para o Brasil, ela se mudou depois que a gente saímos primeiro. Ela veio para o primeiro andar, morando num tipo sobrado lá, e ela ficou mexendo no cachorro, onde estava eu e a minha esposa, e não teve palavras ali, a gente só ficou no mesmo cômodo. E aí chegou a hora dela ir trabalhar, ela entrava às 5 horas da tarde. Quando ela saiu, ela falou, arigato. E nós ficamos um pouco sem chão. Parece que aquela palavra tirou 1 tonelada de peso do coração. Nós cremos que a semente foi plantada, mas legal, né? Sim, uma coisa se manifestou, né? E quando nós chegamos no meio do caminho da viagem para o Japão, ela tinha mandado uma mensagem dizendo: obrigada pelos 5 anos que vocês cuidaram de mim, apesar de muitas coisas, muito obrigado. O nosso Deus é um Deus de graça, né? Por mais que a gente não mereça ver nenhum fruto, quem somos nós? Nós não somos melhores do que aqueles que não aguentaram permanecer. Nós somos tão frágeis como eles, mas o Senhor derramou graça para mim, para minha esposa, de se emocionar, de ter o peso aliviado, de falar, puxa, ela alcançou alguma coisa no coração dela. Então o serviço missionário não são só pedras, né? Tem um obrigado no final. Depois que ela se mudou, ela foi já 2 dias lá em casa, encontrar a tia, mãe da Manu. E Deus é bom. Ele é o Senhor da obra. Ele é de cuidar de tudo que a gente faz para Ele. Obrigado. Vou chamar a pastora Débora aqui para fazer uma oração por eles, né? E depois a gente termina com uma oração abençoada, pastora. Senhor, muito obrigada, Jesus,
pela palavra que o Senhor nos trouxe essa manhã. Obrigado pela vida da Adriana, da Mayumi também, que tem sido servos fiéis ao Senhor, mesmo com pouca colheita, mas mantendo o olhar fixo no Senhor, mantendo o olhar fixo na eternidade, ó Deus. Coloca esse amor no nosso coração também, pelos perdidos, pelas pessoas que talvez o mundo já perdeu a esperança. Mas, Senhor, que essa esperança nunca saia do nosso coração, porque a nossa esperança está em Ti, Senhor. E, Jesus, que o Senhor continue abençoando a vida, o ministério, a família. Jesus, que o Senhor possa fazer transbordar mesmo, muito além daquilo que a gente possa esperar ou imaginar, Senhor. Que a hora do Japão possa vir também. Nós continuamos orando e clamando, Senhor, para que realmente as vidas possam ser tocadas e transformadas pelo Seu amor, ó Deus. Nós clamamos por trabalhadores para a tua seara também, Senhor. E se nós somos essa resposta, que o Espírito Santo continue tocando nos nossos corações e incomodando, Senhor. Se a gente recebeu muito, é da gente partilhar também, Senhor. Então, faz a gente reconhecer que a gente recebeu muito do Senhor. E que a gente não retenha, Senhor, mas que a gente possa contribuir. Porque é sobre o reino de Deus. É sobre aquilo que o Senhor quer fazer. E o nosso tempo aqui na terra é muito curto. Então que a gente aproveite, Senhor, cada momento, cada oportunidade, Senhor. Nos dá um coração maior, um coração mais largo. E obrigada, Jesus, por essa palavra que vem realmente chacoalhar o nosso coração. É o Teu toque sobre nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Adriano, você pode fazer a bênção apostólica para nós? Ele vai fazer a bênção apostólica em japonês. Tá bom, pessoal? Vamos invocar a bênção do Senhor. Shu Yesu Cristo no Megumi, caminho ar. Seire sama no Majiwari, ima kara tokushi ema de arimasu yoni. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe e dê um abraço para a pessoa que está do seu lado. E depois o pastor Adriano vai